Capítulo 33, Caçador e Presa. As pessoas na sala de espera abriram espaço para os caçadores, enquanto Nana e Lith rapidamente dispensaram seus pacientes anteriores, deixando as camas livres para os homens feridos. Eles estavam tão desesperados que ninguém reclamou da idade de Lith ou do seu tamanho. Antes que qualquer um dos dois caçadores pudesse dizer qualquer coisa, os dois curandeiros falaram como um. Feche as cortinas e deixe-me fazer o meu trabalho. Eles tocaram Vinir e Raditu, mas, em vez de encontrar a causa da aflição, que ficava nua diante de seus olhos, foi feita para verificar se havia uma lasca de esperança salvando-os. Lith nem teve tempo de ativar o revigoramento, antes de perceber que a mulher já estava morta. Ele tentou, no entanto, mas não havia fluxo de mana para manipular, nem força vital para aprimorar com a magia da luz. Eu sinto muito, Lith disse fechando os olhos da mulher morta. Ela já estava morta antes de você chegar aqui. Antes que ele pudesse continuar com suas maneiras de cabeceira, Nana gritou com ele. Venha aqui, rápido. Ainda podemos salvar este se trabalharmos juntos. Lith correu para a outra cama, posicionando-se aos pés do homem, enquanto Nana se movia atrás da cabeça. Ambos precisavam de espaço para operar da melhor maneira possível. Nana estava certa, revigoramento ainda podia sentir um fluxo de mana, apesar de fraco. As feridas do caçador eram muito profundas, Lith duvidava que a magia falsa pudesse ajudá-lo. A magia de cura falsa se espalharia por todo o corpo, antes de se concentrar na lesão, e isso levou alguns segundos a entrar em vigor. Pior ainda, o processo de espalhamento e foco faria com que o feitiço perdesse parte de sua eficácia. A verdadeira magia de cura, ao contrário, afetaria diretamente a ferida. Graças ao revigoramento, Lith também conseguiu identificar o envio de mana de luz com precisão cirúrgica, maximizando a potência do feitiço. A especialidade de Nana não é magia de luz, afinal. Se ela me ligou, significa que ela espera que meus feitiços pessoais possam salvar esse homem. Por um momento, Lith hesitou. Ele adoraria ter tempo para refletir sobre a taxa de recompensa de risco desse cenário. Ele não podia se importar menos com a vida de um estranho, tinha muito mais medo de expor seus segredos, perdendo tudo no processo. Dane-se. Mais cedo ou mais tarde, terei que revelar meus feitiços. Quero acreditar em Nana e dar tudo isso abençoado pela luz. Jogue com medo, morra com medo. Lith começou a executar sinais rápidos nas mãos, misturados com selos ninja que lembrava de um filme antigo. Ele preparara essa coreografia desde a última conversa com o Conde Lark. Vinir e Escla. A magia da luz fluiu diretamente através dos vasos sanguíneos do caçador, reparando-os e interrompendo a perda de sangue. Com Nana mantendo suas condições estáveis, Lith foi capaz de levar o caçador ao ponto em que a magia falsa poderia salvá-lo. Depois disso, ele teve que se encostar na parede e deslizar para o chão. Lith estava exausto. Ele nunca tentou algo que exigisse tanto foco e mana por um tempo prolongado. Maldito seja meu estúpido núcleo de mana verde. Se já fosse esse ano, talvez eu não fosse forçado a sair no meio do procedimento. Felizmente, Nana levou todo o crédito pelo sucesso, aliviando Lith de qualquer possível questionamento sobre seu feitiço desconhecido. Depois de levar 40 moedas de cobre, ela avisou o líder dos caçadores. Ele está vivo, mas apenas. Eu não sei se ele conseguirá ou não. Eu não posso nem garantir uma recuperação completa. Os ferimentos dele foram muito profundos. Fizemos o melhor que pudemos. 40 moedas de cobre, quase uma merda de meia moeda de prata, e isso é tudo o que você tem a dizer. Um monte de suas ilusões. Ele gritou. Nana entendeu claramente que o homem não estava realmente zangado com ela ou com Lith. Ele ainda não podia aceitar a perda de um, se não dos dois amigos. No entanto, ela não se importava. Quando se tratava de raiva, Nana era incomparável. Ela tinha sido bode expiatório do mau comportamento dos outros o suficiente para durar a vida inteira. Ouça-me, rapaz, e ouça bem. Atrevo-me a encontrar qualquer vila que não hospeде uma, mas dois curandeiros capazes de lançar feitiços de nível 3. Se você quer certezas, encontre Krishna Manohar, o deus da cura.
Ele mora na Academia White-Griffon, a apenas 500 quilômetros, 311 milhas, daqui. E agora saia da minha casa, antes que eu faça você. Até um homem enlutado sabia que antagonizar ainda mais um mago cujos olhos estavam cheios de poder e cuja voz gerava sopros de vento era puro suicídio. Os dois caçadores sobreviventes só podiam obedecer. Enquanto Nana estava limpando o sangue respingado pela sala, Lid conseguiu usar o revigoramento o suficiente para recuperar um pouco de suas forças, então ele o seguiu para fora. O bosque de Travna estava muito perto de sua casa para conforto. Senhor caçador, por favor aguarde. Eles já estavam a meio caminho da taverna. O líder dos caçadores realmente queria desabafar sua frustração com a pequena praga, mas ele se recuperou o suficiente para admitir que o garoto era inocente. Pelo contrário, ele contribuiu para salvar a vida de seu irmãozinho. Isso e ele ainda estava assustado com Nana. Não há necessidade de honoríficos, jovem. Meu nome é Eckhart Longran, e este é meu irmão jurado Flequirotia. Meu nome é Lito. Os três homens se curvaram um para o outro. O homem cuja vida você salvou é meu irmão mais novo, Otun Longran. Se eu puder fazer alguma coisa para retribuir o favor, você só precisa dizer a palavra. Você poderia, por favor, me contar mais sobre esta besta mágica? Eckhart estremeceu por um momento, seus olhos fechados pelo medo que a memória gerava em seu coração. Mas ele era um grande caçador, que dançara com a morte inúmeras vezes. A cada segundo que passava, ele estava recuperando sua coragem e espírito. É um bico enorme, Lita sentiu. De acordo com o bestiário da Soluspedia, um bico era um urso que evoluiu para uma besta mágica. Eles estavam em sintonia com a magia da terra, em casos raros, também com a magia do fogo. Tudo começou por volta de um mês atrás. As fazendas no lado leste da floresta de Travo estavam sendo atacadas por uma fera louca. No começo, apenas matava um pouco de gado, antes de retornar à floresta. Mas então aquela arpia da baronesa Rat colocou uma enorme recompensa no Big, na esperança de vingar seu filho louco. Ela acredita que ele foi vítima do animal meses atrás. Rat. Lee pensou. O nome parece familiar. O psicopata que tentou roubar seus coelhos solos o lembrou. E esse foi o começo do fim. Depois de matar alguns caçadores de aspirantes, atraídos pela promessa de dinheiro fácil, o Bic começou a gostar de carne humana. A partir desse momento, começou a caçar seus perseguidores com armadilhas elaboradas. Quando entendemos o quão inteligente é um Big, já era tarde demais. Só conseguimos fugir porque ele estava muito absorvido em sua última refeição para nos perseguir. Lee curvou-se novamente. Obrigado. Eu moro perto da floresta, e suas informações podem ter acabado de salvar minha família. Considere sua dívida liquidada. Antes que ele pudesse se virar, Eckhart agarrou seu ombro. Eu tenho tempo suficiente no negócio para reconhecer um companheiro caçador quando vejo um. Escute meu conselho, não vá atrás dele. Aquele animal não é natural. Não é apenas inteligente e astuto, mas também se move a uma velocidade inacreditável. Não importa a rapidez com que você fuja ou persiga, ele muda de lugar, como um fantasma. Sei que parece estúpido, mas acredito que seja um espírito vingativo. Lita agradeceu novamente, antes de voltar para ajudar Otun a se mudar para um dos quartos da taverna e limpar o sangue no chão da casa de Nana. Quando ele terminou, Nana entregou-lhe 20 moedas de cobre, metade da taxa. Vá para casa e descanse. Você realmente é talentoso em magia de luz, mas esse feitiço é muito desgastante para você. Use-o apenas em caso de emergências. Lita sentiu, mas antes de voltar para casa, ele precisava comprar algumas coisas. Ele continuou discutindo o assunto com Solos o tempo todo. Enfrentar o monstro assim sem mais de um plano e preparação suficiente era idiota. Depois de avisar Célia, ele passou o dia inteiro descansando e usando acumulação. Em uma situação de vida ou morte, mesmo um pequeno poder poderia fazer a diferença. Naquela noite, ele dormiu pela primeira vez em 2 meses. Lee queria estar em sua condição máxima, ele não estava disposto a correr riscos desnecessários. Ele acordou antes do amanhecer, deixando um bilhete para os pais.
Ele então usava seu novíssimo conjunto de caçador de couro, com protetores de metal para os antebraços, canelas e coração, sua última linha de defesa no caso de todo o resto falhar. Uma vez lá fora, depois de verificar que não havia testemunhas, ele lançou o feitiço Falcão Crescente e voou. O bosque de Travna era muito grande e o movimento a pé era muito lento. Usando sua visão da vida e o senso de mana de Solos, ele começou a procurar sua presa, enquanto se movia perto do topo das árvores. Não demorou muito para encontrá-lo, o Bickney estava tentando se esconder. Lee conseguiu rastreá-lo graças às marcas de garras de urso nas árvores e nas rochas, até que o encontrou comendo um cervo. Tanto por inteligente e astuto. Como diabos ele ainda pode comer? Já deveria ter enchido sua barriga muitas vezes, Lee pensou. No entanto, vamos ver se eu posso matá-lo fácil e limpo. O Bick estava no chão, enquanto Lita estava no céu, a distância entre eles a cerca de 30 metros, bem dentro do alcance da magia espiritual. Lita enviou uma enorme onda de mana, com o objetivo de quebrar o pescoço do Bick de uma só vez. O instinto de Bick foi agudo. Mesmo se ainda não tivesse conhecimento do novo caçador, podia sentir que algo estava errado. Ele infundiu todo o seu corpo com magia da terra. Então, quando os dois fluxos de mana se chocaram, a magia espiritual foi reduzida a uma massagem no pescoço. Foda-se a minha vida. Novamente com essa merda, assim como Ri parece que bestas mágicas são capazes de usar magia de fusão até certo ponto, Solos comentou. Não, Sherlock. E o pior é que a magia de fusão é a desgraça da magia espiritual. Pode atrapalhar meu fluxo de mana, tornando-o inútil. Mas isso significa apenas ataques diretos. Tendo seu primeiro plano falhado, Lee se escondeu atrás da árvore enquanto se afastava do Bick. Lançar feitiços no ar ainda exigia muito esforço, ele também queria manter sua capacidade de manter-se em segredo da presa. Uma vez no chão, ele tomou um caminho indireto em direção ao Big, tentando não fazer barulhos, e uma aura escura e sutil para cancelar seu cheiro e aura. Quando Lita encontrou o Big novamente, ele ainda estava farejando o ar, olhando para os arredores. Lita se moveu logo atrás das costas, antes de lançar um raio tão grande quanto o Big agachado. Não teve efeito, além de irritar a besta mágica e enegrecer parte de seu pelo. Puta merda. Eu nunca suspeitei que a fusão da Terra pudesse proteger dos raios. O Bick rugiu seu desafio, de pé alto sobre as pernas. Era um animal enorme, com pelo menos 4 metros de altura e um peso próximo a 1 tonelada. Seu pelo era marrom escuro com tons de verde, e seus olhos verdes encaravam Lee com malícia. Grande demais para o conforto. Lee convocou um vento forte, esperando tirar vantagem dessa posição instável para derrubar o Big e impedir que ele avançasse adiante. O Big canalizou ainda mais magia da terra, ficando mais pesado enquanto cavava profundamente no chão com suas garras. Ele conseguiu ficar de 4, agora com 1,6 metro de altura no ombro. Magnífica exibição de fusão de terra. Solos não pôde conter sua admiração. Lita era o mesmo, mas muito mais assustado. Sim, eu sou claramente um noob comparado a isso. Lança de gelo. Incontáveis lanças de gelo surgiram do nada, cercando o Big. Cada um tinha 2 metros, 6,8, de comprimento, 10 centímetros, 4 polegadas, de espessura e uma lâmina afiada. Era o feitiço de matar de Lit. As lanças caíram ao mesmo tempo, como uma chuva mortal. O Bick não parecia assustado, no entanto. Ele rugiu novamente, ficando parcialmente de pé, antes de bater as patas dianteiras no chão, criando uma proteção esférica feita de terra e rocha. As lanças esmagaram contra a barreira convocada, não causando dano ao Big. Lit e Solos amaldiçoaram como um. Me fode de lado. Bestas mágicas também usam magia verdadeira. Capítulo 34, Velocidade inacreditável. As mentes de Lit e Solos estavam girando a toda velocidade, mas por razões completamente diferentes. E se os animais mágicos forem os magos verdadeiros primordiais? E se os magos humanos aprendessem a verdadeira magia assistindo caça de animais mágicos, como artistas marciais chineses derivando seus movimentos dos animais da terra? Solos ponderou espantado. O que diabos eu posso fazer?
Acabei de revelar meu trunfo por nada e minha magia de fusão é inútil, pois se essa coisa se fecha, ela precisa de apenas um golpe para me rasgar ao meio. Sem mencionar esse ar, a magia da terra e do espírito provavelmente seria inútil contra ela. Só me resta a mágica de luz, escuridão, fogo e água. Lid tremeu de medo, mas seu corpo estava pronto para se mover, sua mente nunca desistindo da vida. Ubik carregou através de seu próprio escudo, pretendendo tornar as coisas íntimas e pessoais. Lid reagiu prontamente, usando a fusão de ar para ganhar velocidade e manter a distância sob controle. Você pode realmente ser imóvel como uma montanha, mas com certeza não consegue acompanhar alguém tão rápido quanto um raio. No entanto, a velocidade dos dois inimigos era a mesma. Ubik era realmente mais pesado, mas a diferença nas proezas físicas era enorme. Sem mencionar que ambos foram desacelerados por árvores, pedras e vegetação rasteira. Lid sentiu-se seguro ao perceber que Ubik não conseguia se aproximar, pois ainda podia recorrer a voar como uma medida desesperada. Velocidade inacreditável, meu idiota pálido. Essa coisa é rápida, mas não tanto. Eckhart e seus homens estavam com muito medo ou alucinando. O jogo de pega-pega continuou por um tempo, com Lid jogando lanças de gelo sempre que conseguia encontrar uma abertura, e Ubik usando projéteis de pedra tentando derrubá-lo. Lid sabia que os ursos não deveriam sorrir, mas no focinho do Ubik ele podia ver claramente um sorriso, às vezes até emitindo um som de urra. Isso é uma risada. Esse bastardos está apenas se divertindo. Enquanto corria, Lid mudou a luta para sua clareira particular. Ele finalmente encontrou um caminho para a vitória, mas precisava ter as mãos e as pernas livres, sem se preocupar em tropeçar em raízes ou pedrinhas. Além disso, o rio Pilo corria por perto, melhorando bastante sua magia da água. Não precisando mais conjurá-lo, Lid poderia se concentrar apenas no aspecto da manipulação. Ubik avançou devagar e triunfantemente. Sabia que a presa estava agora encurralada. Na frente, havia apenas o rio furioso, enquanto Ubik era capaz de cortar qualquer outra rota de fuga. Mas logo percebeu que algo estava errado. Não apenas o cheiro do medo se foi, a presa parou de correr, mantendo-se firme com o rio nas costas, observando cada movimento do Ubik com olhos desafiadores. Ubik diminuiu ainda mais a velocidade, tentando suprimir sua sede de sangue dominadora e olhando novamente para os arredores. De repente, lembrou-se de todas aquelas perigosas lanças de gelo, percebendo que era uma armadilha. Mas já era tarde demais, já havia chegado muito perto do rio. Gavinhas de água agarraram suas pernas, tentando arrastar Ubik na água. Ubik reagiu prontamente, fazendo com que gavinhas de terra envolvessem suas pernas e seu corpo, parando a água. Sabia que não podia jogar apenas na defensiva, por isso disparou uma enxurrada de pedras contra a presa. Lid não se moveu e se afastou um pouco do local, evitando as rochas ou usando sua própria magia da terra para desviar aqueles que não podia evitar. Logo se tornou uma guerra de desgaste, sobre qual mana ficaria primeiro. Depois de algumas dessas trocas, Lid se infundiu em magia do fogo e da terra, executando um chute circular para enviar uma pedra enorme de volta ao remetente. Ubik não perdeu essa anomalia. A presa nunca havia feito uma coisa dessas, era claramente um engano. Assim que a pedra chega perto o suficiente, Ubik desviou com um movimento de garra, usando a magia da terra para evitar tocá-la. Dessa maneira, percebeu que logo atrás da rocha havia uma densa massa negra, a flecha de praga da Lid. Ubik seguiu seu instinto e tentou se esquivar daquela bala lenta, mas seus próprios tentáculos de terra a mantiveram presa no lugar. Antes que Ubik pudesse invocar qualquer tipo de proteção mágica, a flecha da praga atingiu sua marca diretamente em seu enorme peito. A dor começou a cegar Ubik, que ficou incapaz de notar Lid se aproximando enquanto atirava mais 6 flechas de praga. O primeiro no peito, novamente. O alvo mais fácil para melhorar a dor incapacitante. Então ele seguiu atingindo os 4 membros uma vez, para impedir que Ubik revidasse. A sexta e a última na cabeça, quase a queima-roupa, pela morte. Tudo aconteceu em apenas 3 segundos.
Nesse curto espaço de tempo, a paralisação se transformou em uma vitória para a presa. E isso salvou a vida de Lit naquele dia. Assim que o Big soltou um grito agonizante, um segundo, ainda maior saiu correndo da floresta. Não foi rápido. Havia 2 deles. É por isso que eles podem brincar com os caçadores como um gato com um rato. Lit usou a fusão de ar para ficar longe, mantendo a distância a mesma que ele tinha anteriormente com outro Big. Felizmente, o segundo Big não parecia interessado em persegui-lo e começou a lamber o parceiro afetuosamente. Pelo tamanho, deve ser um macho. A única diferença notável é que seu pelo tem tons de preto em vez de verde. Não é de admirar que os caçadores não tenham conseguido diferenciá-lo. Soros observou. É melhor você usar esse tempo para reabastecer sua mana. Não sabemos do que ela é capaz. Lit imediatamente usou a técnica de respiração revigoramento, deixando a energia do mundo reabastecer sua mana perdida e lavar o cansaço. Graças à boa noite de sono, o efeito revigoramento estava no auge e não levaria muito tempo para que Lit se recuperasse. Afinal, seu corpo estava em perfeitas condições, apenas sua resistência e mana haviam sido consumidas durante a luta. Humano imundo! Como você ousa matar minha esposa? O Big falou. Lit não teve tempo de se surpreender, então ele manteve o ritmo da respiração estável, com o objetivo de parar o máximo que podia. Uau, você fala! Eu não sabia que os ursos podiam falar, larva humilde. Eu não sou um urso. Sou Irtu, o novo rei da floresta, e ela era minha rainha, Gerda. Desculpe, majestade, mas se você quisesse viver feliz para sempre, deveria ter respeitado o meu território. Não me importo com o que você faz no lado leste da floresta, mas o lado oeste é meu. Sem mencionar isso, eu conheço um Ri que poderia refutar sua reivindicação. O Ri. Irtu se afastou da carcaça, colocando distância suficiente do rio para se proteger dos truques dos filhotes. Você quer dizer que fraco? O vira-lata é tão bom quanto morto. Irtu sorriu enquanto avançava lentamente. Não chegue mais perto. Lit ordenou. Se você sair agora e prometer nunca mais voltar, podemos encerrar aqui. Caso contrário, um de nós terá que morrer. O Irtu riu. Você não vai morrer, assassino. Vou apenas arrancar suas pernas e braços. Então seguirei seu perfume de volta para sua toca e devorarei sua família viva, diante de seus olhos. Só então ficaremos quites. Lit abandonou o ato como uma granada viva. Eu nunca pretendi deixar você sair vivo daqui. Eu só tinha dúvidas sobre o quanto você merecia sofrer. Obrigado por esclarecê-las para mim. Tal arrogância para um filhote de homem fraco. Eu não vou me apaixonar pelas suas trapaças, como a minha pobre Gerda. Eu assisti o tempo todo. A única razão pela qual você ainda está vivo é que ela adorava brincar com você, antes de morder sua cabeça. É tudo culpa minha. Eu não deveria ter me entregado tanto. Se eu tivesse matado você naquela época, ela ainda estaria viva. Irtu rugiu, chegando ainda mais perto. Lit já havia se recuperado totalmente e um pouco mais. Se você quer tanto pedir desculpas a ela, deixe-me enviar você para o outro lado. Apesar de todas as provocações, Irtu permaneceu calmo, mantendo sempre uma distância segura das águas. Ele está confiante demais, tenho um mau pressentimento sobre isso. Por que ele continua avançando apesar do que aconteceu com o outro Big? Lit lutou contra a tentação de usar toda a mana extra da energia mundial de uma só vez, limitando a uma única flecha de praga. Em vez de se esquivar, Irtu ficou de pé, rindo cruelmente. Quando a flecha da peste atingiu o coração de Big, Lit pôde ver, graças à visão da vida, que em vez de atacar seus órgãos vitais, a energia escura estava sendo assimilada pelo núcleo de Irtu. Você realmente pensou ser o único que dominou a magia negra, larva. Agora morra. Irtu pulou para frente, antes que Lit pudesse tirar proveito de sua incapacidade de se esquivar no ar. 4 formações rochosas surgiram abruptamente do chão, exatamente onde estavam as patas de Irtu. Dessa forma, o Big foi capaz de pular para frente mais uma vez, sua velocidade aumentada ainda mais pelo momento emprestado da rocha.
Em menos de um segundo, Lit foi roubado de sua oportunidade de contra-atacar, enquanto Irtu se transformou em uma bala de 1 tonelada. Para fugir do ataque, Lit não apenas usava a fusão de ar, mas também avançava. O Bic era rápido demais para uma verdadeira fuga, sua única opção era passar por baixo dela. Depois desse ponto, as coisas pioraram. Quando Irtu pousou, em vez de criar uma cratera, o chão se esticou sob as pernas como um trampolim, permitindo que ele retomasse a perseguição sem um segundo de atraso. Que porra é essa? Você pode fazer isso com a magia da terra. Lit mordeu o lábio inferior com força, xingando sua própria ignorância. Ele era um autodidata, afinal, o único conhecimento que ele tinha sobre a verdadeira magia foi o que ele descobriu experimentando sozinho. Claramente, o Bic era natural em magia e havia aperfeiçoado seu domínio sobre a terra ao longo dos anos, adaptando apropriadamente para melhor se adequar às suas técnicas de caça. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, Lit chutou o chão com a perna esquerda enquanto usava toda a mana possível para se infundir com a magia da terra, aumentando sua defesa. Graças ao corte limpo em sua trajetória anterior, Lit só roçou no peito a garra de Irtu. No entanto, bastava arrancar o protetor de peito e roçar a pele por baixo. Lit instintivamente usou a fusão de luz para parar o sangramento e obter um fator de cura. O ataque no ar tinha atrapalhado o ritmo do Big, então, após o segundo salto, ele foi forçado a parar. Lit usou esse momento de pausa para ativar o falcão crescente e decolar. O oponente era claramente superior, ele quase ficou sem opções. Nenhuma escapatória. Irtu rugiu, atirando uma chuva de detritos de pedra contra ele. Lit imitou Gerda, usando o ar em vez da terra para gerar uma barreira rápida que desviou os ataques repentinos. No entanto, seu voo foi interrompido e ele começou a cair. Irtu sorriu, ficando de pé, pronto para pegá-lo. Ele já podia sentir em sua boca o sabor crocante dos membros da presa. Lit estava quase sem opções. Quase. Desse ângulo, Irtu não podia notar que a mão direita de Lit agora estava segurando algo, removendo a rolha com o estalo do polegar. No último segundo, Lit parou no ar com flutuar, enquanto a substância no frasco continuava caindo e atingiu Irtu na cabeça. De repente, o Bic ficou cego, seus olhos ardendo como fogo. Um cheiro forte inundou seu nariz, fazendo-o espirrar e tornando-o incapaz de sentir mais a presença de Lit. Quando comprei esse perfume horrível, minha ideia era usá-lo para fazer com que um Bic perdesse meus traços, caso o pior acontecesse. Nunca esperei ser forçado a recorrer a uma aposta dessas. Felizmente, Irtu não conhece solos, nem seu bolso. Dimensional o frasco se materializando do nada era algo inconcebível para a besta mágica, pegando-o de surpresa. Irtu ainda estava rugindo de dor, as patas esfregando os olhos, quando foi esfaqueado por todos os lados. Graças ao rio, o feitiço lança de gelo de Lit precisou de apenas uma fração de segundo para atacar. Lit assinou com as mãos sem parar, enviando uma enxurrada de lanças até o cadáver de Irtu estar tão cheio de buracos que ele podia ver através dele. E mesmo depois disso, ele enviou outro furando a cabeça, bem entre os olhos. Eu sempre odiei como, em filmes de terror, ninguém nunca se certifica de que o monstro está realmente morto, apenas para ser apunhalado durante os créditos. Você assumiu um grande risco lá, fingindo ter perdido o controle do feitiço de voo e entrando em queda livre. Solo se opôs ao planos de contingência de última hora de Lit, considerando imprudente. E se o Bico empalasse com uma lança de pedra? E se, em vez de esperar você descer, tivesse pulado para acabar com você? Isso teria sido misericordioso. Irtu era muito cruel para fazer isso. Lit respondeu sem hesitar. Ele queria que eu sentisse desespero e desamparo, que estivesse consciente enquanto ele rasgava. De certa forma, éramos bastante parecidos, ambos empenhados em vingança e infligindo dor aos nossos inimigos. A única diferença entre nós é que eu nunca permitiria que minha sede de sangue me deixasse louco. Gerda e Irtu eram uma ameaça para minha família. Essa é a única razão pela qual vim aqui.
Prefiro dar a meus inimigos uma morte indolor, até tornando a pele de Itu sem valor, em vez de correr o menor risco de que possam prejudicar um fio de cabelo dos meus amados. Lee tinha acabado de recolher as carcaças dos 2 animais mágicos dentro da dimensão do bolso, quando seu corpo começou a tremer de dor. Uma sensação quente, familiar subindo de seu núcleo de mana. Continua no próximo vídeo.